Olá, tudo bem? Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto muito importante, tema de um livro da Edna, minha querida colega do grupo de estudos de alienação parental, a REDAP. Somos da família Glícia, da turma 4, enquanto o pessoal está chegando, então. Oi, Márcio, tudo bom? Oi, Joana. Hoje nós vamos falar então das paternidades no século XXI, essa função paterna que veio se transformando ao longo do tempo e hoje exerce uma função muito importante ao lado da função materna. Eu vou esperar a Edna chegar, ela já está chegando aqui, vou aguardar ela mandar o convite. Já mandou, enquanto eu vou aceitando, eu vou apresentar. Especialista em alienação parental. Ah, Olá, Edna, tudo tudo bom? bom? Tudo jóia? Eu também tô com uma florzinha aqui atrás hoje em tua Olha, homenagem, viu? Que que eu bom. tô em casa, que lá no escritório fiquei sem luz, Ah, então eu não sei se nos ouvem bem. Eu tava aqui fazendo a tua apresentação, Edna. Para mim, eu tô aparecendo sem a testa. Deixa eu levantar um pouco aqui o celular. Deixa eu ver se melhora agora. Melhorou. Mas então eu vou continuar a tua apresentação enquanto o pessoal está chegando. A Edna Galvão, ela é psicopedagoga, especialista em alienação parental, já tem 2 livros que tratam de questões de família, que é fruto do estudo da Edna no mestrado e no doutorado. E ela está terminando a formação em psicanálise. A Edna, assim como eu, somos da família Glícia, estudamos bastante alienação parental, somos da turma 4 do curso de extensão da PUC-Rio, que gerou o projeto que é a REDAP 2020, que na publicação ali convidava vocês a marcarem, a conhecerem a página. Então, somos um grupo que estuda bastante as questões de alienação parental e a paternidade está muito envolvida nesse assunto, né, Edna? Então, seja boa, bem-vinda a nossa conversa. Quem está chegando também. Fiquem à vontade para nos mandar perguntas. boa tarde a todos. Boa tarde, Mariane. Você está me vendo de bem? Como é que tá? Tô, Tá dando para ver tô te vendo bem. direitinho? Me Tô te ouvindo vendo bem? direitinho, Então tá te ótimo. escutando bem. Que bom. Então, é um prazer estar aqui, conversar com você e a gente falar um pouco do livro, falar da questão da paternidade, fazer um sorteio do livro, né, para quem estiver presente. Eu acho que vai ser muito interessante. Como você já me apresentou, agora eu preciso apresentar você ou não precisa? Porque você já é Não, muito conhecida. vamos continuar conversando. Aham. Eu sou advogada, né? Eu trabalho apenas na área de direito das famílias e sucessões, tenho estudado bastante alienação parental, também estou num curso de psicanálise com a Edna, também dividimos as nossas manhãs de sábado, mas a ideia hoje aqui é que vocês que estão chegando façam as suas perguntas e participem aqui conosco. Não é uma aula, é uma live, é uma conversa de esclarecimento de assuntos importantes que norteiam esse último livro da Edna. Me conta como surgiu essa tua ideia, Edna, de escrever sobre paternidade no século XXI. Então, esse é o livro que vai ser sorteado e sobre o qual a gente vai falar hoje. Ainda hoje eu estava falando sobre essa questão, o que, que me motivou, porque me ligaram do IBDFAM pedindo para eu fazer uma entrevista. E aí uma das perguntas foi essa, exatamente que você me fez agora. O que, que me levou a falar de paternidade, né? E aí eu lembro o que, que eu escrevi hoje pela manhã, é que eu sinto a ausência do meu pai até hoje, ele não foi um pai presente, e a gente sempre, quando vai pensar em alguma coisa, né, para fazer uma pesquisa, uma investigação, aumentar o nosso conhecimento, a gente pensa num tema que nos mexe, que nos afeta de alguma maneira, né? E a questão da paternidade sempre me afetou. E aí eu resolvi fazer sobre essa questão da paternidade. Só que eu escolhi falar sobre um pai, o pai que eu acho que deveria existir. E que, na verdade, existe porque eu fiz a entrevista com alguns e eles estão nesse livro.
eu chamei de pai diligente, que é o pai que toma conta sozinho do filho por motivos outros quaisquer, tipo a mãe foi embora, a mãe faleceu, a criança preferiu ficar com o pai, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu escrevi esse livro sobre o tema paternidade, a dissertação que passou agora para o livro, né? E, em seguida, eu entrei na questão da alienação parental, porque o ano que eu entrei no doutorado, estava saindo a lei da guarda compartilhada, né? E o Gardner, em 1980, já estava falando sobre alienação parental. Então, uni uma coisa a outra e fiz a minha tese em cima de alienação parental, desse tema. Então, é Sim, isso, tem os o teu dois outro livros. livro também, né, Oi? que também retrata, porque esses assuntos eles estão todos vinculados, né, Edna? A Interrelacionados, com certeza. maternidade, Uhum, a com certeza. maternidade, essa função materna, a função paterna, toda uma mudança social, o declínio do patriarcado, a entrada da mulher no mercado de trabalho. A gente fez um roteirinho, pessoal, para tentar falar sobre tudo, só que a gente poderia ter assim um curso sobre o É livro e um curso verdade. sobre todos esses assuntos. Então a ideia aqui é pincelando um pouco, É. justamente porque a gente encontra, né, Edna, é objeto do nosso estudo, esses pais que querem exercer esse cuidado, não apenas esse pai diligente que está sozinho por motivos Sim, sim, variados, mas tem aquele pai que precisa encontrar junto com a mãe um espaço na relação com seu filho, para que ele possa exercer essa função paterna. Então, toda uma reviravolta no modelo das famílias, e hoje a gente usa no plural, acabou gera muitas modificações, né? Antes a gente via o pai ali, o pai provedor, né? O pai que não podia demonstrar sentimentos, né? O pai que saía para trabalhar e chegava em casa e precisava descansar, e a mãe que ficava então com aquela parte do afeto, do carinho, do cuidado e do amor com os filhos. Com a entrada da mulher então no mercado de trabalho, eu acho que isso muda um pouco e eu acredito que tu fala isso no teu livro. O sim. meu ainda não chegou, pessoal. Estou aqui ansiosa O pelo da meu livro. Verônica chegou hoje. Ai, que maravilha. O meu deve estar por chegar, então. E tá aqui É, é longe, Edna. Tô bem é longe. verdade. O do Regis também não chegou. O Regis está mais perto da capital. É, Mas, assim, a gente coloca ali essa importância, então, de falar dessa função paterna, né? E acho que é importante a gente situar a essa evolução, essa sim, família contemporânea, então, sim, que larga, que vai abandonando aos poucos esse modelo trazido pelo patriarcado. sim. Então, a gente pode começar falando que a função paterna, ela, em princípio, paterna lembra o pai, mas a função não é apenas do pai. Essa função é a função que dá limite, né? Que organiza, né? Que estrutura a vida da criança. E aí, a função paterna, ela pode ser exercida pela mãe também, né? Ela pode ser exercida por uma outra pessoa que seja responsável pela criança. O que não pode faltar nessa estruturação psíquica da criança é o exercício da função paterna, né? Porque é ela que é a instância que dá esse limite, que frustra, né? E que a criança precisa disso, né? Todo mundo sabe, né, a importância do pai, a importância da mãe, né? Tem o papel do pai, o papel da mãe, a função paterna, a função materna. E sabemos que as crianças, como sujeitos desejantes, né, eles querem coisas que às vezes não é possível que se realize. Então tem que ter alguém que barre esse desejo, né, que não é realizável porque oferece perigo, né? Mas a Miriam é uma cientista, ela diz o seguinte, que a função paterna não se limita à instância da castração, da frustração, ela também contribui muito para o desenvolvimento psicológico da criança, né? Ao entendimento da lei, né? A criança tem que se organizar em sociedade e essa função paterna tem esse papel.
Como eu disse, desde 1988, na Constituição Federal, as crianças são sujeitos de direito também. Eles são desejantes e são sujeitos de direito. Então, o que acontece? A sociedade, o Estado e a família precisam proteger essa criança, né? E fazer com que elas tenham, que os direitos delas sejam observados, como no caso da convivência de um dos pais, que o guardião normalmente não quer deixar pós-divórcio, e acontece a perda desse direito, né? O impedimento, o afastamento daquela pessoa a quem a criança ama muito. Edna, tu já trouxe nessa tua fala aqui várias questões importantes que a gente pode... A ideia é falar do teu livro, mas é normal que vão surgindo outros assuntos, Claro, né? claro. Tem essa função paterna, e aqui eu vou falar algo polêmico, que também talvez a gente precise falar numa outra live. Quando a gente fala em função paterna, em função materna, eu vejo muitas críticas de pessoas aos casais homoafetivos. Ah, mas como assim? Mas dois pais, mas duas mães? Gente, é função. A Edna mesmo disse que a função paterna, ali, limites, organização, estrutura, alguém vai assumir essa posição, né? De exercer essa função paterna, e por outro lado tem a função materna. E a questão da convivência de ambos os lados da família, ela é muito importante. A família é o lugar de formação desse sujeito de direitos. Essa criancinha que a gente tem em casa, gente, eu tenho uma, daqui a pouco vai aparecer por aqui, a Alice, eu tenho o Luca com 21, a Alice que vai fazer 5. Eles não são uma extensão nossa. Eles não são nossos, eles são do mundo. Eu sei que dá vontade de colocar embaixo da nossa asa e que sejam nossos, mas não são. Eles precisam se frustrar, e a frustração, então, vem através desse limite. E um pai ou alguém que exerce essa função paterna e impõe limites, isso é sinal de amor. Sim. Né? Isso é sinal de estar formando. Então, a família como o locus da formação de um ser humano, isso é lindo, né? Isso a gente estuda. Rodrigo da Cunha Pereira fala muito dessas questões, está vinculado aos conceitos de psicanálise. Mas, assim, sabendo então que a família é o lugar de formação do sujeito, né? Que é importante essa presença tanto dos dois lados. A gente tem as ambivalências, né? Sim. Tu nos disse o que é função paterna. E o que seria a função materna? Que eu creio que a gente precisa trazer essa noção. A função materna nada mais é do que esse holding, né? Esse colo que você está desde o útero com esse bebê, ele cresce e o bebê precisa desses cuidados, né? Dessa simbiose, né? Que é feita. Mas, imediatamente, a mãe precisa mostrar que há um terceiro nessa relação, né? Quando a criança entra na idade da fala, ela precisa, simbolicamente, que esse pai esteja presente e que exerça essa função para dar o corte ali, né? Que ela não é uma extensão da mãe, isso que você acabou de falar, não é. Então, ela é um ser, né? Separado. Então, essa função do pai é importante porque tira dessa simbiose, faz esse corte, né, entre o pai, entre a mãe e a criança, porque senão fica o resto da vida. Aquele filme que nós vimos no curso, você viu o fio, né? O cordão. O cordão foi direto até a vida inteira do menino, não é? Gente, que triste. Porque não foi cortado aquilo. Não teve um pai para fazer isso. Você entendeu? Sim. Tem uma questão no meu livro, Mariane, que eu gostaria depois que você comentasse comigo, que é intrigante. Eu até gostaria de falar isso no curso de Direito que a gente está fazendo de psicanálise, mas eu perdi o prazo. Tem um prazo para mandar umas questões. Você perdeu também perdi. A minha questão foi dia 6. Você vai ver no livro. Tem um pai desses que eu entrevistei, que eu chamo de diligente, que ele, o bebê ao nascer, o filhinho dele, a mãe morreu no hospital. Então, ele chegou em casa com o filho no colo, sem a mãe. Aí eu fico pensando, né? É claro que um exerce a função do outro, e isso ele está fazendo muito bem, e fez muito bem.
Mas como fica a cabeça da criança, né, se não teve essa simbiose com a mãe? Será que conseguiu formar com o pai? Né? Ele realmente ele não soube dizer isso. Mas é uma coisa intrigante quando acontece uma situação dessa. Né? É diferente de um outro que a mãe foi embora. Foi embora, mas as crianças conheceram, e ele respeita essa memória dessa mãe e fala sempre bem da mãe, apesar de tudo. E as crianças conseguem, né, elaborar isso. Agora, um outro menino que nem conheceu, como fica, né? Uma questão que eu preciso investigar mais. Sim, o que eu penso, assim, Edna, fazendo também, preciso estudar mais sobre isso. Essa criança, ela pode ter depositado em alguém que entrou nessa relação através do pai, uma figura para exercer essa função, a função materna. Mas, por outro lado, a gente tem esse vínculo, que o vínculo que a criança tem com a mãe, realmente ele é diferente. A gente tem o cordão. É. Esse vínculo ele precisa, é necessário que ele vá se rompendo aos poucos. É necessário que a mãe permita a entrada do pai nessa relação. Mas e quando não tem essa mãe, realmente é uma situação totalmente diferente. Pode ser que esse menino tenha visto em outra pessoa a figura de alguém para exercer a função materna. Olha, pela entrevista, ele não colocou ninguém na vida dele. Não teve ninguém. Nem a mãe, na verdade, dele, ele colocou. Então, foi uma relação entre ele e o filho, sabe? Sim. É intrigante e eu acho que vale a gente perguntar, investigar Aqui mais. já tem uma participação da Beth. E, Edna, como a gente lançou o sorteio ali, talvez a gente faça sorteio com algumas outras regras. 3 pessoas compartilharam, né? A Luciana, que é a nossa parceira, a Lu trabalho com ela como assistente técnica, a Michelle e o Luiz, nossos colegas da Redap. Então, uma outra regra do sorteio era quem está participando. Então, eu vou começar a anotar aqui os nomes das pessoas que estão participando para somar, tá? Que vai ganhar o livro, pessoal. Esse livro que a gente está debatendo hoje. Você anota, A Beth, quer que eu anote? eu estou anotando aqui. Pode deixar que eu vou controlando. Eu já deixei o sorteador aqui, qualquer coisa eu faço papelzinho também e sorteio a moda antiga. Sim. A Beth, ela diz que o importante é a proteção e a formação dessa criança. Dessa criança independente. Sim, a gente precisa formar seres humanos independentes, né, Edna? Agora, a questão da paternidade é uma coisa assim, interessante, né? Antigamente, 5.000 anos, 6, tantos, as sociedades eram matriarcais, né? As mães resolviam as questões das crianças sem papel do pai do lado, nada. E aí, nem a paternidade era atribuída à procriação pelo pai, né? Era imaginado que o vento, uma semente ou um inseto que se comeu gerasse um filho, né? Quando se constatou que realmente era o sêmen, né, do homem que fazia com que acontecesse a gestação e a procriação, então mudou muito. A coisa mudou de figura. A sociedade passou a ser patriarcal, né? Os homens começaram a dominar as mulheres, eles começaram a conquistar terras e reinos, né? E sempre dominando as mulheres. Isso durou muito tempo, e depois, nesse regime patriarcal, de fato, as mulheres começaram a perceber que elas tinham um poder grande, porque, como hoje ainda acontece com relação aos juízes que dão a guarda do filho para as mães, né, na maioria das vezes, elas tinham poder, né? Um poder tão forte como os que elas tinham na sociedade patriarcal. E aí, isso fez com que os homens continuassem, né, afastados dos filhos e as mulheres cada vez mais próximas dos filhos. Então, esse modelo de pai provedor, né, que a gente conhece do regime, do sistema patriarcal, que o pai era distante dos filhos, autoridade máxima dentro de casa,
Igual aquela coisa que diz assim, olha, quando seu pai chegar, vou falar com ele que você fez, né? Hoje eu acredito que não tenha mais tanto isso, mas isso existiu muito tempo. E esse fato foi sendo constituído ao longo da história, né? Essa coisa do pai provedor, e ele se consolidou como patriarca, né? Burguês e tudo mais. E a mulher sempre ao lado do filho, né? Agora, a gente sabe, né, Mariane, que a mulher, para o homem ser pai daquele filho, a mulher tem que querer, né? A mulher tem Exatamente. que querer. É o querer Exatamente. dela que atribui a paternidade, né, do homem É a ao mãe que filho. permite, É a né? mãe que É a mãe que permite permite. que surge, que nasce esse vínculo. Mas antes da gente mudar, o Luiz, oi Luiz, nosso colega querido de Redate, família Glícia, ele diz que ainda hoje temos muitos Essa resquícios tentativa de dessa domínio. tentativa de domínio. Sim. Exatamente, a gente tem um patriarcado em declínio, mas eu enxergo ele tão forte ainda, tão Verdade. forte. Eu vejo ele mais em declínio nas minhas leituras, nas minhas doutrinas, no que eu quero estudar, né, que é a questão de guarda compartilhada, questões de alienação parental. Porém, quando eu chego na minha vida prática, no meu cotidiano profissional, especialmente, me gera uma frustração. Se tiver outro advogado, mas o Luiz é advogado, a Edna é psicopedagoga. Eu não sei se vocês se frustram, como eu me frustro, de tentar levar essas questões que a gente estuda tanto para a prática, porque sim, o patriarcado está aqui. Hoje a gente pode ter, não sei se vocês vão concordar comigo, tem o declínio sim, Sim, tá vendo o sim. declínio do patriarcado, É fato. mas eu vejo que ainda existe essa dominação, mas que esse homem, ele mudou um pouco a postura. Hoje ele domina e também demonstra afeto aos filhos. Uhum. Porque tem muitos homens em casa adoram vincular a violência doméstica à lei da alienação parental, né? Então, isso aqui também rende muito assunto. Mas existem homens que, mesmo sendo violento com as suas companheiras afetivas, eles conseguem ter um vínculo de afeto legal com os filhos. E o Sim. que me causa estranheza aqui, Edna, fazendo um gancho, é que essa mulher, olha só, sofrendo uma dominação de um homem, questão patriarcado, questão do domínio, essa mulher, ela permitiu que o homem criasse esse vínculo de afeto com o filho. Porque esse vínculo, essa entrada do homem, do pai na vida do filho, depende, sim, da mulher. Sim, totalmente, totalmente. Mesmo quando casado, se a mulher Sim, não autorizar aquele pai a ser pai do filho dela, o filho vai ter pouco contato, o pai vai ter muita dificuldade em conviver, né? Piora muito quando acontece situação de alienação parental, né? Porque ela tem esse poder. Na verdade, ela tem esse poder, né? Por efeitos psicológicos, porque desde do matriarcado que era assim, né? O patriarcado veio, mas ela continuou com a função de cuidar dos filhos, né? Ainda hoje, ainda é reconhecida como a melhor cuidadora, a pessoa que melhor cuida, em que pese especialistas dizerem que tanto o homem quanto a mulher têm condições, né, de cuidar dos filhos. E a gente sabe que tem, porque a gente percebe também, tem alguns pais que demonstram isso. O meu livro demonstra perfeitamente, né? Agora, não é a maioria, não é mesmo, não é mesmo. Agora, não essa é até. lógica, desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Pode Essa continuar. lógica patriarcal, ela criou raízes, foi na Revolução Francesa, né? 1792, e começa a aparecer na segunda metade do século XX, né? Quando, na década de 60 e de 70, houve a Revolução Feminista, né? Então, as coisas começaram a mudar, né? Ainda que, durante o século XIX, a gente pudesse ver, né, nas iconografias imagens de pais brincando com os filhos, participando um pouco mais, ainda assim, a mãe tinha o papel principal, né? Ele foi, aos poucos, se chegando, saindo daquela rigidez do autoritarismo,
mas a mãe ainda era o papel, exercia o papel principal, né? Agora, no século XX, surgiu esse novo pai, que a gente hoje, e que é o pai que eu meio que idealizo, né, na minha cabeça pela ausência de pai que eu tive. É o novo pai, é o pai que está sempre presente, é o pai que brinca, o pai que não só briga, né, o pai que impõe limites, mas que dá muito afeto, né, esse tipo de coisa. E que a criança chama de pai, porque a mãe autoriza. Sim. Tu sabe que eu vejo aqui a importância da participação da mãe, Sim. inclusive para alertar o pai. Eu muitas vezes precisei falar pro meu marido, o pai da Alice, ele trabalha bastante mesmo, a carga de trabalho dele é muito maior que a minha. Uhum. Várias vezes eu precisei falar, senta com ela 15 minutos, olha no olhinho dela, brinca com ela. Essa primeira infância, ela é essencial para vocês criarem esse vínculo, Sim, sim. né? Então, essa nossa participação e a diferença que ainda existe, ela é tão... A pandemia trouxe tudo à tona, né? Tudo que Verdade. existia, a pandemia fez assim, vir à tona, transbordar. Aulas online. Eu não sei, eu acredito que as tuas entrevistas tenham sido em período anterior, né, essa Sim, situação. foi na época da minha dissertação, esse foi É, a primeira então pesquisa, né, assim, agora acadêmica. quem que está se adaptando para acompanhar a aula online? São as mães. Mas aí, gurias, quem está aqui, gurias e gurizes, a responsabilidade é dos nós dois. A responsabilidade dos pais de acompanhar. E olha como pode acontecer dentro do próprio casamento isso. É. Mas você sabe, Mariane, que quando eu vi o livro pronto, quer dizer, quase pronto, né? Eu pensei, eu tenho que fazer um contraponto de um pai atual, né? Porque esse já tem muitos anos. Aí eu chamei um amigo meu, o Ebenezer, com quem eu ia fazer a live semana passada, acabei fazendo só com um pai, não fiz com ele porque ele pegou Covid. Mas ele escreveu a orelha do livro e ele mora com o filho. Ele divide a criação do filho com a ex-mulher dele. Então, o filho fica com ele um tempo, fica com a ex-mulher um tempo. Então, essa questão online, ele também resolve. Ele também faz comida, ele também... Isso que eu falo, entendeu? Alguns pais fazem sim. Eles são capazes sim, né? Mas é o que você acabou de falar. Você tem que dar um toque, né? Pai, fica com o seu filho, agora brinca um pouquinho. Né? Esse negócio de trabalhar, a criança não vai conseguir elaborar isso. Como assim não tem tempo para mim? Não senta comigo no chão para brincar? Né? Não me conta uma história antes de dormir? Né? Isso é muito importante. E esse pai faz isso. Você vai ler num livro muito interessante, A Orelha, inclusive, que ele escreveu A Orelha. E essa questão da paternidade, né, de como permitir a atuação desse pai, de como permitir que o pai seja presente, porque não adianta depois a gente reclamar. Não Sim, adianta a gente sim. reclamar se a gente não fizer o nosso meia-culpa. Não é também ficar no chicote, não é isso, mas a gente tem que perceber o que a gente fez, né, e o que a gente deixou de fazer. Edna, sempre que eu falo dessas questões, eu gosto de citar um exemplo meu. 2019, fomos para Belo Horizonte. Eu queria Uhum, assistir o Congresso Nacional do IBDFAN, era outubro, aproveitamos e tiramos umas férias. Fomos eu, o Mário, meu marido e a Alice, a pequena. uhum. Tá, passeamos ali, Tiradentes, Ouro Preto, maravilhoso, amei Minas Gerais. Nos dias do Congresso, eu deixava tudo separado pro Mário, a roupa que tinha que vestir a Alice, tudo separadinho, o top combinando com a meia, né? Boneca, que a gente acha que tá brincando. E eu ia almoçar com eles. Quando eu chegava, primeiro dia foi um choque. A menina não estava vestindo nada que eu tinha separado. Eu quase dei um chilique. Eu ia dar no chilique, falei, mas pelo amor de Deus, você não prestou atenção, mas eu deixei toda a roupa lá. Eu pensei, não, gente, pra que isso? Ele vestiu ele com a roupa dela, que estava na mala, do jeito dele. Ela estava meio escabelada, mas ele arrumou do jeito dele e ele estava cuidando dela perfeitamente do jeito dele, porque ele não sou eu. Perfeito, perfeito. Então, Que para a gente bom que permitir você viu pai, isso.
E eu tô tentando, eu falo esse exemplo sempre, falo com os meus clientes, gurias, assim, ó, gera angústia, a gente, ai, mas eu vou deixar o meu filho sair sozinho com o pai. Às vezes até a gente casada sente isso, imagina o Isso. separado, É. né? Mas assim, a gente tem que permitir que esse filho tenha esse pai. E esse pai, essa paternidade do século XXI, esse pai que põe limite, que diz que não, mas que também dá amor, para ele exercer essa função, a gente, o livro fala de paternidade, mas as mães também são importantes. Sim, claro. Mas é a mãe, o papel principal é da mãe. Por quê? Porque é ela que permite ou não essa convivência. Você vê, o que, que o Rodrigo da Cunha Pereira fala? Mães, aproveitem a guarda compartilhada, aproveitem a convivência equilibrada, para vocês irem ao salão, para ir ao cabeleireiro, né? Para ir ao supermercado, para tomar um café com as amigas, para tomar um chopp, enquanto a criança fica com o marido. Ele não vai cuidar exatamente como você, mas ele vai cuidar, sabe? E a Sim. criança adora, é uma outra referência, né? Assim como ela tem referência também, a família extensa, do pai, da mãe, né? Todas as referências são importantes, de tios, de primos, de parentes em geral, né? Formam a psique da criança. É muito importante isso, né? Sim, essa convivência com os dois núcleos familiares, né? Com o Com pai, com mãe, com certeza. a família extensa, com os primos. Meio, eu acho horrível esse termo, meio-irmãos. Tem mães que Não permitem. não permitem que os seus filhos convivam com seus irmãos, porque meio-irmão, por favor, né? É irmão e ponto. Claro, claro. Eu tenho um irmão que ele é filho do meu pai, meu irmão mais velho é filho do meu pai com a primeira namorada, nem casaram, porque engravidaram com 16 anos. Mas eu sou de uma família típica, Edna, porque se separam, todo mundo continua muito amigo, então a gente convive tudo, todo mundo super bem. É E eu maravilhoso. gostaria de levar mais exemplo, de fazer o exemplo da minha família, que lá, quando meu pai e minha mãe se separaram em 88, isso, irmão e ponto final, exatamente, Luiz. Isso aí, Igual Luiz. mãe, mãe e ponto final, pai e ponto final, a gente não precisa dar qualificação, né? Mas assim, quando os meus pais se separaram lá em 89, eu tinha 11 anos, eu era a única filha de pais separados. Mas assim, meus pais continuaram convivendo super bem. Eu acho que eu convivia mais com meu pai e com a minha mãe e com meu pai, fazia com meu pai, do que os meus colegas conviviam com os delas, né? Então a Você gente vê a precisa trazer. importância da mãe para deixar, permitir que isso aconteça e flua naturalmente, né? Dando leveza a esses relacionamentos que a criança percebe quando a mãe não aceita, né? E ela fica num conflito de lealdade sem par. Porque, olha, como é que ela vai conviver numa situação que ela sabe que a mãe está rejeitando, né? Ela mesma já se coloca diferente nessa relação, né? Sim, É uma questão é, muito séria. eu tinha separado aqui naquele roteirinho que a gente fez, que tu viu que a gente já falou de várias coisas, né? Porque os assuntos vão emendando, mas eu É, acho muito importante, e tu aborda num tópico no teu livro, a questão do complexo de Édipo. sim, Porque à medida que a gente começa a estudar psicanálise, e a Edna está terminando a formação dela, né? Eu não pretendo ser psicanalista, eu apenas quero ter entendimento dessas noções da psicanálise. Mas a minha visão do complexo de Édipo era uma totalmente diferente. Eu acho que eu fiquei lá na Jocasta mesmo, sabe? Fiquei lá na mitologia. Então, eu acho importante a gente falar um pouquinho, ou melhor, tá, tu falar um pouco para quem está vamos aqui com a falar. gente. Então, o complexo de Édipo, ele foi construído por Freud a partir do mito do Édipo Rei, né? Édipo Rei tinha um pai chamado Laio, ele acabou matando o pai, se casando com a mulher do pai, que seria a mãe dele, sem ele saber, e acabou cegando, né, se cegando, porque ele se sentiu tão culpado por atender o desafio do oráculo de Delfos, né, que aconteceu toda essa tragédia. Então, baseado nesse mito, Freud criou o complexo, né, de Édipo. Mas esse complexo, ele é comum a toda a humanidade.
Todos nós passamos por ele, né? E é um modelo, segundo Freud, para se pensar o real. Nós temos dois desejos recalcados, né? Um é o incesto, que justamente o complexo de Édipo quer evitar. E o parricídio, né? Que Freud fala em totem e tabu. Então, são dois recalques muito grandes que nós temos e que nós temos que entender que eles fazem parte, né, da nossa Constituição, né? E até uma certa altura da vida, o complexo de Édipo, ele pertence, ele não é pertence, ele está vinculado a nós, nós temos. Sim, é comum a toda a humanidade, a vida toda, né? É a vida Exato. toda. É. Eu Então, tô, é importante frisar que não a importância que a mãe dá à palavra do pai, mas também a relevância do desejo do pai na constituição psíquica do filho, tá? Para que aconteça essa coisa essa situação de complexo de Édipo. Lacan diz que o pai é uma metáfora, um significante que surge no lugar de outro significante, o significante materno, né? Nisso está o pilar essencial da intervenção do pai, né? Por volta do 4º ano, mais ou menos, a criança se fixa nesse desejo sexual pelo sexo oposto, né? Então, no caso do menino, o menino se liga na mãe e quer namorar a mãe, e aí, de repente, ele percebe que existe o pai, né, que de uma forma ou de outra castra esse desejo dele, e ele se vê entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. E aí ele resolve se aproximar do pai e admirar o pai, já que ele não vai ter a mãe de jeito nenhum. Esse momento acontece também para a menina, né? E chamam de complexo de Eletra. Só que, ao contrário, ela vai ter essa vontade de namorar o pai, de ter um filho com o pai. E a mãe, nesse momento, também é o interdito para que isso aconteça, né? Essa castração. Eu acho importante a gente trazer essas noções, assim, e quem é do direito, eu acredito que tu tenha também. Eu tô com o livro do Rodrigo, eu adoro esse livro dele. Tenho. Né? E ele fala aqui, bem logo no início do livro, questão do incesto à base de todas as proibições, a primeira lei de família, o totem e o tabu em Freud. Mas eu acho importante porque, olha, fugindo de novo da paternidade, mas falando em Édipo, a gente vê essa questão da sexualidade na criança, né? E a sexualidade a gente também precisa desvincular ela um pouco do ato sexual em si. Sexualidade Totalmente. é muito mais do que isso. Totalmente, né? Totalmente. E aqui a gente entra já em psicanálise totalmente, né? A frustração dessa pulsão, né, do desejo da criança em relação a um dos genitores, ela forma um nó, né? Esse nó concentra a função de repressão, né? Porque ela tem que reprimir esse desejo, essa pulsão, né? E sublimar isso depois. Então, você vê que é uma elaboração difícil, né? É uma elaboração complicada para essa faixa de idade. Sim. Complicada para essa faixa de... É complicado também para a gente. Sim, né? Mas imagina você numa situação, uma criança pequena que não tem maturidade ainda, não consegue elaborar, ela tem que passar por isso, né? Sim. Por isso precisa da repressão do pai, da castração naquele momento, né? Do interdito, né? E aqui é importante... A gente tem um superego para ficar vigiando a gente, dar um limite, né? Das coisas todas. Sim. Edna, retomando um pouco aqui a nossa questão do teu livro, né, da paternidade, como tu escreve, que tem também um tópico aqui no teu livro, a reformulação do papel do pai. E, gente, é só para deixar vocês tão curiosos como eu para pegar o livro da Edna e devorar, tá? Porque a Edna fala, então começa logo no primeiro capítulo ali na paternidade, vai falando do percurso histórico, e ela termina esse primeiro capítulo do livro como a reformulação, o título, a reformulação do papel do pai. E eu não estou com o livro, pessoal, estou só com um sumário que eu vou postar depois, para vocês terem a vontade que eu estou sentindo de ler. Como que tu já falou, a gente já conversou sobre essa evolução, esse caminho do pai, né, saindo lá onde a mãe tinha uma função maior, matriarcado e tal.
Como foi essa reformulação? O Luiz também está ansioso pro dele. Estou vendo aqui. Bom, a reformulação acontece a partir desse novo pai, né? Agora no século XX, que com o desejo de conviver mais com os filhos a partir do ingresso da mulher no mercado de trabalho, né? Ele se sentiu primeiro perdido, porque o patriarcado está em declínio, né? É uma coisa que para ele é frustrante, né? O homem foi acostumado a isso. E aí a mulher entra no mercado de trabalho, de alguma maneira, ela vai precisar desse homem, que o homem ajude de alguma forma, né? Então, essa reformulação começa aí, né? Quando se separam, o negócio fica mais difícil, porque ele precisa do consentimento dela para conviver com o filho, porque no início, principalmente, a guarda foi dada para as mães, a maior parte, e guarda unilateral, né? E para mudar para a guarda compartilhada, que desde 2014 é obrigatória, tem que se fazer um novo processo, né? Entrar com nova ação, o que demanda muito tempo né? E dinheiro também. Então, esse Pois é. pai vem se reformulando nisso. Esse meu livro mostra os pais que estão nessa situação de ajudar, de participar da criação da criança, de querer conviver mais tempo. Tem um capítulo que eu falo das mídias, porque as mídias mostram muito bem, né, como os pais agem. E, normalmente, os pais que aparecem nas mídias são os pais cantores famosos e tal. Então, é muito interessante a gente saber, né, o posicionamento deles. Mas essa reformulação aconteceu a partir da mudança também na mulher, né? Sim, mas essa questão desse pai querer estar com o filho e precisar de uma autorização, a gente precisa urgente mudar o judiciário. Gente, a lei da alienação parental, ela não protege abusador de Não. forma alguma. Quem está aqui ou quem for assistir essa live depois, porque ela vai ficar salva, pesquise sobre alienação parental, quem é a favor da lei e quem é contra. Veja os fundamentos de quem é a favor da lei e quem é contra a lei. O fundamento de quem é contra a lei é uma questão pessoal, eles ficam dando giros no mesmo lugar, não tem nada técnico e científico. Eles dizem que a lei de alienação parental não é científica, mas tem muita gente já estudando. E essa questão da necessidade da mudança do judiciário no papel do Estado para proteger essas crianças da convivência dos seus pais, porque a convivência familiar, ela é fundamental na formação psíquica de um ser humano, e o judiciário está descumprindo o seu papel de proteção. Porque quando eu tenho alguns casos que eu advogo para pai, tá? E os pais que eu advogo são aqueles que querem muito ver e conviver com seus Conviver filhos. com os E as filhos. mães que eu advogo são mães que querem muito que os pais convivam, mas os pais não querem. Então pensem Olha, onde eu tô, olha, né? Porque existem mães assim é ainda, claro, tá? claro. Aí tu entra no judiciário, se a mãe entra, pede guarda unilateral e de cara o juiz fixa. Um pai entra e pede nem a guarda, que o pai, nenhum juiz vai tirar a guarda de fato da mãe, mas o pai pede uma convivência ampla e equilibrada, o juiz pede para ouvir a mãe. Mas pelo amor de Deus, o que é isso? E aí, gente, eu não posso começar a ficar brava, senão eu perco o fio da meada aqui, Ed. Mas assim, essa reformulação do papel do pai para que esse pai possa ser o pai que exerça a paternidade do século XXI, a gente precisa, sim, da participação de todos, da participação do Estado, inclusive. Na verdade, né, a gente fala do ser humano e a gente tem que entender que cada um é um, né? Não podemos generalizar nem engessar. As mães são assim, os pais são assim. Não, não é assim que funciona, né? Você vê, tem pais que querem conviver, tem outros que não querem conviver. Eu conheço um que falou: não, eu não quero a guarda, eu não quero. Eu só quero ver meu filho, conviver com ele de vez em quando. Então, esse é um que não está fazendo questão, né? Enquanto tem mães que querem
que o pai conviva e os pais não querem. E quando tem mães que não querem que o pai conviva e atrasa a vida da criança, né? Atrapalha toda a questão da mentalidade da criança, o emocional fica muito comprometido, essa criança leva para o resto da vida esses problemas, principalmente quando assiste os dois brigando na frente dela. Então, é muito terrível, mas, infelizmente, é a humanidade é assim, nós somos sombra e luz, né? Então, tem sempre os dois lados. Com certeza, e a gente não pode engessar, mãe é sempre boa e pai é sempre ruim. Como Vamos estão sair querendo desse bom fazer e na ruim. revogação, né? Estão querendo falar da revogação por conta disso. Taxa todo mundo, sim, a lei não presta de jeito nenhum. Não dá uma chance de se reformular a lei, de se acrescentar coisas, né? Dar sugestão, como você disse, é muito raso, o motivo é raso, né? Muito raso. Muito raso. Extremamente raso, e assim, eu penso que a lei precisa de algumas mexidas. A lei tem tempo já. Então ela precisa de algumas mexidas, mas revogada jamais. E a gente vai seguir a nossa luta na proteção das crianças. Por quê? Entra o Estado ele deve ser mínimo no que tange direito de família. Se as pessoas querem se relacionar, se quer formar um trisal, o que o Estado tem a ver com isso? Nada. Nada. Agora, o Estado tem que ser mínimo. Onde o Estado tem que ser mínimo, ele quer impor sua vontade. Onde o Estado deveria agir, que é na proteção dos vulneráveis, das crianças e dos adolescentes, ele é ausente. Aí ele parte do princípio que a mulher coloca a mulher num pedestal. Edna, não sei tu. Me incomoda tanto. Agora a gente acabou de passar pelo Dia das Mães, para mim ainda está sendo uma data difícil. Minha mãe faleceu tem 2 anos. Então, eu ainda sinto um pouco nessas datas especiais, assim, mas me incomoda tanto aquelas imagens de mulheres super-heroínas. Nós não somos gurias, não se cobrem. Não se cobrem. E então, deixa esse pai. Não ser pro bem dos nossos filhos, inclusive. Exatamente. E o vídeo, o cordão, o filme, eu não quis compartilhar na minha rede social ainda, porque ele é muito forte. Eu acho que nem todo mundo está preparado para ver. Né? Porque vai ter muita gente que vai se identificar. Quem tiver curiosidade vai lá, joga no YouTube que acha. Mas a gente tem que se despir desse caráter perfeito, porque nós não somos, nossos filhos não são, nosso companheiro não é, né? Então... Agora, para fechar com a questão do complexo de Édipo, né? Porque daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio do livro, não é isso? Sim, temos... mandem pergunta aqui, pessoal. A gente temos 4 participantes. O Luiz já comprou, mas está participando. Está valendo. Está valendo, claro. A Grazi chegou por aqui também. A castração decorrente do complexo de Édipo, Mariane, estabelecida pelo pai que proíbe e frustra, ela, no final das contas, é um bem para a criança, sabe? Porque a criança vai aprender a ouvir o não e vai conhecer limites e vai poder fazer identificações que a levarão a viver a própria vida dela, identificando sexualmente, né? De alguma forma, e a buscar seus ideais. Então, é muito importante essa castração decorrente do complexo de Édipo para a criança, sabe? Importantíssima. Essa questão da mãe apresentar o pai simbolicamente para a criança é outra coisa, outro fator muito importante, né? Porque possibilita que a criança ingresse no mundo da linguagem, do simbólico, da cultura, né? A criança precisa disso, a criança precisa ouvir não. E as pessoas hoje, como você disse na pandemia, muito mais fácil deixar a criança no iPad, no laptop, né? No celular, em vez de dizer não, em vez de dar um limite. Olha, hoje você só vai ficar nas mídias durante 1 hora. Né? Que pai hoje, ou que mãe consegue isso? Me conta. A gente consegue, mas é difícil. Não, é muito difícil. Então é mais fácil relaxar, né? Deixa para lá. Aí se omite,
a criança fica sem esse limite, né? Acha que pode fazer tudo, que tudo é permitido para ela, e na verdade não é, né? A sociedade impõe, né? Se o pai, se a família não impuser, a sociedade vai impor restrições e ela tem que reconhecer que existem esses limites na sociedade também. Então é mais fácil a Exatamente. família educar de forma que ela entenda e perceba que não dá para fazer tudo, né? Você viu outro dia, entraram numa creche e mataram as crianças. Então, assim, essa pessoa não pode ter tido um limite na vida, né? Porque acha que tudo é possível. Não é, como eu A falei logo no sociedade está início, doente. tem que A sociedade está castrar doente. para frustrar e a criança perceber que nem tudo, nem todo desejo que ela tem é possível de realizar, né? E a gente vem, Edna, depois eu quero fazer tem participação aqui no chat já. A gente vem de uma geração onde pai e mãe trabalhavam, pai e mãe estão no mercado de trabalho, e essa educação dos filhos, ela ficou delegada, né? Foi delegada para terceiros, para a escola, para babás, para os Nem é para avós, avó, enfim. nem é para avó mais. Pois é, Dificilmente é para a avó, porque a avó também está mais jovem, está mais sim. produtiva, também está no mercado de trabalho. Então, a A avó quer criança ser só ficou... avó, não quer ficar cuidando, né? Já cuidou dos filhos, quer ter o Exato, neto ali para né, exato. para ser só o papel de avó. Mas o que que eu percebo, assim, da minha experiência profissional, da minha vivência, da minha percepção, eu fico analisando que esse jovem de hoje, aí na faixa etária dos 20, entre 20 e 30, porque eu tô com 40, quase 43 já, eles não foram acostumados a ouvir esse não. Eles não souberam se frustrar porque os pais estavam trabalhando muito, enfim, não estavam em casa e quando estavam com os filhos preferiam ser permissivos Claro. e permitir tudo. Então a gente vive uma sequência, né, de facilidades num momento, mas que vai nos trazer problemas mais tarde, porque dizer Futuros. não é fácil. Não. Educar, eu tenho 2 filhos e de idade bem diferente. Eu fui mãe com 21 anos e com 37. Tá? Tu dizer não é difícil, Muito é difícil. muito difícil. Freud já Mas a dizia que gente educar saber, é uma das coisas mais difíceis de se fazer no mundo, né? porque ter o filho é bem fácil. Muito Mas deixa eu ver fácil. aqui as considerações. Vamos ver as considerações. A Nívia traz essa questão do trisal e ela não concorda em envolver crianças. Os adultos podem fazer o que quer, mas devemos preservar o lado emocional e espiritual das crianças. Aqui Sim. seria um outro assunto. É um assunto bem polêmico, bem divergente. Saiu recentemente um trisal com um filho que quer registrar, esse trisal quer registrar essa criança. Temos as famílias socioafetivas, onde as crianças, as pessoas podem ter dois pais, 2 mães, ou até 2 pais e 2 mães, no máximo 4, né? Então, por que não poderia um trisal, né? Mas aí aqui é Você, uma questão polêmica que... você sabe, Mariane, que essa é uma das questões, né? O fato da mulher hoje querer ter filho ou não é um problema para o homem, que estava acostumado, né, com isso. Ela hoje pode ter filho com quem ela quiser, até através da inseminação artificial. Isso também desestrutura, né? Eu acho que são muitas Sim, mudanças, muitas transformações que mexeram com o homem, né? Esse patriarcado tão rígido, tão engessado, ele está realmente em declínio. A gente ainda encontra muitos machistas, muitos homens com todos os predicados do patriarcado, mas, na verdade, eles estão assustados, eu diria, sabe? Eu acho que eles estão assustados com a mulher, com essa nova mulher, que a mulher é nova, realmente, né? Falam de novo pai, e realmente existe uma reformulação desse papel hoje, mas a mulher é totalmente nova, né? Arraigada ainda com essa questão do poder, que ela teve o filho, que o filho é dela, que ela gerou, não é? E não quer abrir mão disso. Mas, aos pouquinhos,
eu acho que ela vai perceber, como diz o Rodrigo da Cunha Pereira, que é só vantagem para ela, né? É só Sim, vantagem. gente, você jogar no sofá e assistir seriado, Imagina, tem coisa melhor? maratonar um seriado, ó, que maravilha. Tem coisa Eu boa, tô vendo sim. aqui. Ai, meu Deus, espera aí que eu quase desliguei aqui. A gente já tem várias participações. ah, E a Me gente está com perdi onde eu poucos estava. minutos agora, né? Mas agora o Instagram não nos derruba mais, Edna. Deixa eu Ah, te contar que a não? gente pode continuar. Não! Ano passado o Instagram fechava 1 hora e o Instagram nos derrubava. Agora não, se a Sabia? gente quiser ficar aqui horas, Não não tem sabia, problema. não. Não sabia. Continua. Deixa eu Interessante. procurar aqui Ah, onde estava a pergunta para eu continuar. O que que tu acha? ah, A regra lá que a gente compartilhou era que tinha que repostar, né? sim, Marcar os perfis, enfim, e sim, fazer sim. pergunta pertinente ao assunto. Mas Aham. nem a gente falou só sobre o assunto. Então, o que que tu acha da gente fazer um sorteio com todos que encaminharam colocações aqui, Acho ótimo. tá? Perfeito. Então, gente, só não manda tudo Inclusive, junto daqui agora não, é de tá? um de vocês. Eu vou mandar pelo correio, é só mandar depois o endereço. E o Luiz já disse que se ganhar, ele vai dar para o juiz. Ah, eu Opa! podia convidar o juiz para participar de um encontro nosso, Luiz. Acho que eu vou convidar daqui também. Ele está aí, o Deixa eu juiz? achar. Eu não estou achando. Tá, foi ali na pergunta da questão do trisal, né? Que Aham. era da Nívia. Eu já anotei aqui, eu estou anotando os números. Todos que participarem aqui vão. A Juliana também diz que não dá conta, não somos mais ou menos por isso. Sim, a gente não dá conta de tudo, Não dá, gente. não dá. A Grazi tá por Aproveitem, aqui também. aproveitem a oportunidade da guarda compartilhada, da convivência equilibrada. O pai vai conseguir fazer do jeito dele, mas vai fazer, né? Não é o A jeito da Luciana tá mãe, por mas é aqui. o jeito Júlia, dele. cada um faz o seu melhor jeito. E o Claro, melhor jeito da Edna não é o melhor meu jeito, né? claro. E outra, pessoal, filho machuca, tá? Criança saudável cai, vai esfolar o joelho, às vezes vai quebrar um braço e tá tudo bem. Pode acontecer com o pai, pode acontecer com a Sim, mãe, com a tia, no colégio, com a babá, com sim, quem quer sim. que seja. Tá, É. Juliana, tranquilo, tu foi buscar os filhos na escola, mas vai participar do sorteio, tu perdeu uma parte, mas não tem problema. Todo mundo que está participando aqui no chat eu já estou anotando. Gra, já anotei, a Beth já está anotada aqui. Está dizendo assim, existe pai muito bons e existem pais que não estão nem aí. Como existe mãe também, gente. Né? Tem gente, tem mãe também muito boa. E tem mãe que não está nem aí também. E tem mãe que é a pior, não é, para mim não é nem a pior, é que não tá nem aí, não tá nem aí, né? Dá para alguém da família criar, adoção, etc e tal. Pior é aquela que ainda quer ter o filho por perto e ainda tá fazendo maldade. Olha os últimos casos aí que a gente tá vendo. Nossa, carro do menino Henry, né? Henry. Tem o Henri, tem uma outra menina agora que também foi a madrasta e a mãe. Uma coisa de Deus. Educada a trabalho. Exatamente, quem não quer trabalho, que não tenha filho. E Exato. na cozinha com a Gabi, ela tá falando que tem uma série muito boa sobre poliamor que se chama Eu, Tu e Ela na Netflix. Já fica a dica para quando o filho, para quem é separado, quando o filho estiver com o pai, ou não precisa ser separado. Pede pro marido, o marido vai fazer um programinha aí com a criança que eu tô afim de ficar sozinha agora. Sim, sim, claro. Eu vou anotar aqui a Gabi também. Rodízio de padrasto. Foi a Grazi que escreveu isso. O Luiz. Ai, meu Deus, eu tenho que aprender a mexer nisso aqui no computador, gente. O meu, não tô conseguindo aqui no celular, complicado. Grazi, existem pais muito bons, existem pais que não estão nem aí, exatamente, a Grazi que falou. Foi. Rodrigo, tá aqui, dito aqui, vou colocar teu nome também. Que a mãe manipula.
Essa questão de rodízio de padrasto é complicado, né, gente? Porque, É engraçado. o que que eu penso? Eu não sei se tu tá com tempo agora, são Não, 6 horas, sem a gente pode problema. seguir mais um pouquinho. Tá. Acho que o pessoal tá chegando do trabalho, tá entrando aqui. É, Eu acho que as pessoas têm que ser felizes, claro, tá? Eu né? acho que a gente tem que buscar a felicidade. Quando a gente já tem um filho e se separa, aqui experiência de vida, né? Eu me separei também, eu tinha 26 anos e já tinha o Luca. Antes de apresentar essa pessoa para o teu filho, tu tem que ver se o relacionamento vai vingar, né? Vamos fazer assim, vamos conviver, vamos cuidar para quem a gente vai levar para a convivência dos nossos filhos, para quem a gente vai colocar dentro de casa. Agora, tomou todos os cuidados, né? E viu que é uma pessoa legal, o relacionamento pode não dar certo, aquele padrasto pode dançar e vai vir outro padrasto. Não existem regras, né? A gente falou isso já. O caso do menino Henri é emblemático nisso, porque parece que o relacionamento era muito recente. Você soube alguma Sim. coisa sobre isso? Me E eles parece. foram morar juntos em novembro. Exato, então é muito recente. Ele arrumou um emprego para ela, que eu soube, e ela parece que o valor do salário subiu a cabeça dela. Alguém me falou isso. E então ela, tudo que ele dizia, como ele tinha um poder, né, do dinheiro ali, ela aceitava tudo. Tudo que ele dizia, ela aceitava, em detrimento do filho. Por isso que uma vez eu até perguntei se não teria sido uma autoalienação que ela estava fazendo com o filho, Sim, porque ela se isentou, né, de participar, de reclamar com o namorado, de dizer que não podia, né? Ou então de terminar esse relacionamento, mas ela não queria terminar porque era vantajoso para ela isso, né, de alguma maneira. E o menino, coitado, ficou desassistido, completamente desassistido, né? gente, o que causa estranheza é mais pro lado psicológico, né? Porque a mãe, ao mesmo tempo que ela, de alguma maneira, demonstrava preocupação, ela continuou no salão enquanto a babá relatava que o filho estava apanhando, né? Então, Então, ela estava só fazendo teatro, né? Porque ela não podia estar preocupada. Porque se ela tivesse não, preocupada, na verdade, ela teria terminado esse relacionamento, ou pelo sim, menos dado limite ao namorado, dizendo: com meu filho você não se mete. Quem vai resolver os problemas dele sou eu. A gente está namorando muito recente, né? Não exatamente. podia deixar o rapaz. Nem conhecia, né? Não, pois é. Nem, Então o menino, coitado, né? Teve que se submeter a isso. Vai ver que ele já tinha tido oportunidade também com outros namorados da mãe de conviver e tudo, e deve ter estranhado esse por conta do comportamento dele, um comportamento sim. completamente violento, né? Eu tô só verificando aqui os outros nomes para ver se tá tudo certinho. Gabi, lembrei de ti, óbvio. A gente estava nesse congresso junto de 2019, esse que eu comentei. A gente sentou do lado. Aham. Os congressos presenciais, a gente conhecia tanta gente, né? Nossa, é muito bom, né? Eu viajei muito a congresso também. Meu Deus, muito bom. Maravilhoso. Eu já tô chegando aqui. Edna, eu tenho aqui 9 pessoas, tá? A Aham. Luciana, a Lu Barney, que ela tá por aqui, ela compartilhou. Pessoal, a única regra que vai continuar valendo é assim, quando a gente fizer o sorteio, vai ter que estar aqui presente, tá? Então, número 1, a Luciana. A número 2, a Michele, nossa colega de Redap. O 3, o Luiz. 4, a Beth. 5, Nívia. 6, a Juliana. 7, a Grazi. 8, a Gabi. E 9, Rodrigo. Acho que eu fui e voltei aqui e vi todos que participaram. Se tu quiser dar uma conferidinha aqui, eu acho que é isso. É, Grazi, o caso de Isabela Nardoni também. Foi uma coisa horrível, meu Deus. Uma tremenda facada no peito mesmo. Sim.
Tá, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui os números. Eu vou colocar os números aqui, vou deixar tu falando, Edno. O pessoal também conversando Tá alguma bom. A coisa. Michele chegou, olha, chegou Tá, eu vou. pro sorteio. Ela está no sorteio? A Michelle tá. Eu vou digitar a ordem que eu tenho aqui, tá? Eu Aham. vou ficar olhando pro lado porque eu tô no computador. Tá. Pessoal, é muita tecnologia que a gente está Muita aprendendo, mas aqui tecnologia. é uma sala de conversa, né? Então vocês sigam Tem que ter conversando aquele aí. assim, ó, aquelas telas assim laterais e a frontal, porque aí a gente fica. Sim. E eu tô sem óculos, eu esqueci meu óculos no escritório, estão trocando postes lá na minha rua, então eu tô sem luz e eu tive que vir Essa pra é a pior casa. parte, esquecer o óculos, Sim, não é? pior, porque e aí eu tô sem óculos, eu tô sem meu trequinho, aquele é a luz, sabe? Sabe aquela luz? Porque aquela luz ou tu enxerga, ou tu Sei. fica com a luz, porque tu fica com a bolinha Ring verde no olho, light, né? né? Então, É. isso mesmo. A Beth, a Nívia, Juliana. Nós que somos sua fã, viu, Michele? Redapiana. Temos que fazer mais lives com o pessoal da Redap. É Vou verdade. reiterar o convite aqui. Nos sigam lá. A gente está estruturando o nosso grupo, mas estamos estudando bastante já para proteger, né? A gente quer proteger essas crianças e permitir Isso. que elas tenham contato com o pai, com mãe, com os dois núcleos familiares, né? Sim. E principalmente eu vejo que tem dois casos de alienação. Pessoal, desculpa, a regra é que a mãe aliena justamente pela questão cultural de que essa mãe detém a 69%. guarda. 69% é muita coisa, né? Da Sim, guarda fica. então, assim, algumas elas não se dão conta, Uhum. tá? Algumas não se dão conta. Outras se dão conta, sim. Mesmo quando alertadas, continuam. Por Continua. isso a importância da gente levar ao judiciário para que já possam ser advertidas num primeiro momento, porque nunca vi, né, o pessoal que quer a revogação da lei de alienação parental. Vai tirar filho da mãe, onde já se viu? Gente, assim, só tira logo se essa mãe fez alguma coisa, Exato, tá? A exato. lei da alienação parental, as penalidades ali, elas seguem elas são graduais, dependendo da forma. Então, começando com a advertência já tá top. Eu vou Agora, colocar aqui, ó. Mariana está falando da judicialização e eu gostaria de colocar que, ao se separar, por favor, pelo amor de Deus, conversem, entrem num consenso, pensem na criança, esqueçam seus ressentimentos e pensem, foquem no bem-estar dos filhos de vocês. Porque judicializar é a coisa pior que pode acontecer. Vai se estender por muito tempo. Isso vai prejudicar extremamente o seu filho. Quando, na verdade, vocês vão ter que se acertar, porque a conjugalidade terminou, mas a parentalidade continua. É para sempre, não tem jeito. Então, É. por favor, se entendam. Não dê por um terceiro o direito de resolver a sua vida. Resolvam vocês, né? Esse é meu pedido. Mediação, gente, mediação. Eu estou estudando muito, inclusive a minha área de pesquisa. Estou em grupo de pesquisas também de mediação. O Rafael Calmon fala muito isso, tá? Muito relacionado às fases do luto ali no divórcio. Sim, Então, vamos conversar. E outra coisa que a gente precisa falar mais, vamos tentar planejar com quem a gente vai ter filho, sabe? O relacionamento, essa conjugalidade, essa relação de afeto, ela não é para sempre. Graças a Deus não é mais para sempre, né? Ai, mas antigamente era. Amor antigamente não dava para divorciar, tá? Tinha que ter muita coragem para divorciar. Então, graças a Deus que não é para sempre. Vamos buscar a nossa felicidade. Agora, sim. tenha filhos, e isso cabe a gente, cabe a mulher. Vamos ter filho com aquela pessoa que a gente vai olhar, ó, opa, se eu terminar esse relacionamento, eu vou continuar, vou conseguir manter um mínimo de um diálogo. Tem uma postagem eu fiz e o pai do Luca, meu filho mais velho, ele repostou no Instagram dele na época que não precisam ser todos iguais a nós que somos amigos. Sim. Se apenas conviverem Conseguirem bem, conviver bem,
né? E não Com brigar na frente do respeito, filho já tem um ganho já tá enorme aí, ótimo. não é? Já tá ótimo. Por sinal, meu marido entrou aqui agora. Oi, marido. Ó, viu? Tu também foi escolhido para ter filho, porque eu sei que se a gente viesse a separar um dia, não tô pensando, mas a gente vai conseguir manter esse diálogo, respeito, exatamente, Grazi. A Sim, sim. relação, o É, relacionamento afetivo, é. muito além do amor, tem que ter o respeito. Tá, pessoal? Então, Primeiramente. assim, tenho esses 9 nomes aqui. São 8 nomes, Oi, tá? Vocês conferiram? Passou na auditoria? passou. Passou, Edna? Eu vou colocar no sorteador, então, aqui, tá? Tá. Realizar sorteio. Eu tenho que colocar meu Instagram aqui. O último que eu realizei foi do evento do IBDFAN. Ah, é? E deu Então, certo? tá, deu certo. Foi de um curso do Rafael Calmon. Foi Ah, um evento que a gente organizou aqui, do meu núcleo, que horror, né? Do núcleo da Fronteira Oeste, e o Rafael, ele disponibilizou um curso que foi sorteado. Eu vou ter que me logar aqui só um pouquinho. Eu já estava quase fazendo papelzinho de 1 a 8. ah, agora tem, né, esse aplicativo, né? Sim. É muito Ah, bom. não, mas aqui não vai dar, ó, porque esse sorteio, o Gran, ele veria quais eram os comentários. Então, gente, vocês vão ouvir um barulhinho, eu vou rasgar um papelzinho e eu vou para o sistema antigo, tá? Quem ganhar do 1 a 8 vai ter que estar aqui, tá? Podia ter tido dado. Vai Ô, ficar Michele, gravado vai sim, ficar gravado, Michele. sim. Vai ficar gravado, claro. Eu não sei depois como tirar do seu IGTV para mim, viu, Mari? Você sabe? Eu acho que tem um aplicativo, Edna, que tu Você consegue consegue baixar. tirar, porque eu coloco no YouTube, no meu canal do YouTube, entendeu? Tá? Eu vou ver se meu filho me ajuda. É. 7, faltou um papelzinho. Sorteio à E moda 8, antiga. sorteio a moda antiga. Agora eu vou fechar esses papeizinhos. Exatamente, Gabi. Sorteio a moda antiga. E eu podia. Vai ser no papelzinho mesmo, Juliana. Vai ser. Eu poderia chamar a Alice, mas eu expulsei o Luke e a Alice aqui de baixo, Ah, é? porque eles estavam fazendo muito barulho. Aí eu falei, Uhum. podem subir vocês dois. Aham. Então, assim, ó, eu tenho 8 papeizinhos aqui, tá? Do número 1 a 8, como eu coloquei ali no chat, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fechar esse aqui, tá grandinho. E 8, tá? Agora eu vou sacudir na mão mesmo. Vou jogar e vou pegar um. Peguei um. E a Tchan, pessoa tchan, vai ter tchan, que dizer presente aqui, tchan. tá? Tchan, 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 Tã, 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 tchan. tã. Vocês estão com os números aí, anotados no chat. E o vencedor, ou a vencedora, número 5, é a Cinco. Nívia. Nívia. Tu tá aqui ainda, Nívia? A Nívia ela participou com a questão do trisal, né? Que a gente modificou um pouco as regras aqui, ganha quem estivesse participando. Eu vou contar até 3. Papelzinho da Nívia aqui, ó. Número 5. Cadê a câmera do celular, gente? Tô vendo, nós estamos vendo. Tu viu? Tá, Sim, isso é um 5, tá? tá, Já tirei daqui. tá. 1, 2, 3. A Nívia tá aí? Não, Não. não apareceu Então ainda. vamos pro próximo. Peguei todos. Tchan, 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 Peraí. tchan. Papelzinho. Número 6. Seis. Juliana. A Juliana. Juliana tá aí.
Pelo menos ela tava. Juliana. Juliana, tu tá aqui ainda? 1, 2, 3. Juliana, não? Tá, então nós tínhamos 8. Eu tirei 2 papeizinhos, as gurias não estavam, agora tem um papelzinho. 2, 3, 4, 5, 6. Oi, Fernando. A gente tá fazendo sorteio aqui a moda antiga do livro. Vamos lá. Olha, Sorteio. Juliana entrou. Tá aí, Juliana, então é teu livro. Tu entra em contato com a Edna, manda um direct para ela, para passar, né, os dados, enfim. Bem, Juliana. Espero que tu goste da leitura, tenho certeza. Numa dessas, depois vamos fazer. O que que vocês acham da gente fazer uma reunião no Google Meet? Depois que todo mundo lê o teu livro, a gente faz uma reunião e debate. Boa O ideia. que que vocês acham? A Michelle já gostou, adoro. Grazi também. Edna, então eu queria te agradecer Imagina, eu que agradeço, um privilégio estar aqui. pela nossa conversa. Eu vi que o pessoal começou a chegar depois, né? Porque a gente começou cedinho às 5, acaba que muita gente trabalha, então chegaram depois. Vai ficar salvo, tá? No meu aqui, vou deixar no meu feed e vou tentar. Eu sei que existe um aplicativo que a gente consegue baixar para a Edna compartilhar essa live no canal dela. E vamos pensar, quem sabe, até num grupo de estudo do REDAP, uma discussão da paternidade no século XXI. Boa, gente, muito obrigada. A presença de todos foi ótimo. Obrigada, Mariane, pelo convite. Foi um prazer e uma honra estar aqui. Tá bom? E se alguém quiser dar um print aqui numa foto nossa, eu tenho medo de apagar. Vamos sorrir. Deu, alguém deve ter dado. Então tá, gente. Obrigada, Boa noite. obrigada, gente. Até... Beijo. eu não acompanhei esse final aqui. Beijo para vocês. Beijo, Até beijo, a beijo. próxima. Beijo, Edna. Tchau, Tudo de tchau. bom. Tchau.